bom dia, bom dia. Vamos chegar para nossa live. Tô preparando aqui a nossa musiquinha, enquanto o Instagram avisa vocês, principalmente para quem vai ver aqui a gravação. Então vamos os recadinhos. Essa live a gente faz todos os dias de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. E o que é essa live, Lúcia? É um momento de conexão com a gente, então a gente faz uns 5 a 10 minutos de meditação, tá? E depois a gente faz o nosso estudo. Qual é o livro que nós estamos estudando atualmente? Nós estamos estudando atualmente Os Segredos da Mente Milionária, tá? Então essa live ocorre segunda a sexta-feira, às 6h26. Tem meia hora de duração, tá? Até às 7 normalmente eu já libero vocês. E nós estamos fazendo o estudo dos segredos da mente milionária, tá? Então, para quem está aqui assistindo a gravação, todas as gravações elas estão disponíveis. Tem uma série, você pode maratonar se você quiser e você estudar junto com a gente o livro, tá bom? Tá sendo muito bom, tá sendo muito gostoso. As pessoas estão tendo já transformações, estão tendo percepções, porque esse livro realmente é um livro incrível, é um livro que mudou a minha vida financeira e mudou também a minha forma de entender algumas coisas, o funcionamento da nossa mente, por que a gente faz as coisas como a gente faz, tá certo? Então, sem mais delongas, que aí eu acho que o Instagram já começou a avisar vocês, vamos começar com a nossa meditação, com a nossa concentração, nosso relaxamento, nosso estado de presença, tá? Então eu sempre peço que, se caso você estiver deitado aí na cama, né, para não correr o risco de você acabar dormindo e depois me responsabilizar aí pelo seu atraso, né, fica com semi-deitado, né, com as costas encostadas na cabeceira, que fica melhor pro nosso processo aqui. Se você estiver já acordado, etc., fica sentadinho aí onde você puder, tá bom? Então vamos lá. Primeiro solta o corpo, relaxa. Faz uma respiração profunda e entre em conexão com você mesma. Isso. Ao fundo a gente tem a musiquinha, o piano tocando. E qualquer barulho externo que porventura tenha, tanto aqui quanto aí onde você está, isso faz com que você entre em contato cada vez mais com você mesma. Isso, respira profundo. E aí a gente vai fazer aquele escaneamento no nosso corpo, liberando as tensões que porventura estejam presentes. A gente vai começar lá do dedão do pé, os dedos do pé. A gente só joga a nossa atenção para essa parte do corpo, é só isso que a gente tem que fazer. O nosso pé, tornozelo, e a gente vem subindo como se fosse um scanner. Os nossos tornozelos, a nossa panturrilha, os nossos joelhos, as nossas coxas, quadril, costas e abdômen, peitoral, os braços, as mãos, dedos das mãos, os ombros, pescoço, nuca, cabeça, couro cabeludo, e nós descemos fazendo esse scanner da cabeça, pescoço, ombros, peitoral, abdômen, costas, quadril, coxas, joelhos, panturrilha e os pés. Isso. Depois que a gente fez esse scanner, que a gente tranquilizou um pouco mais, se concentrou no momento presente, no nosso corpo,
a gente entra em conexão com o momento presente. Preste atenção na sua respiração e em você. Como você se sente. Se você ainda está com um pouquinho de preguiça. Se você já acordou e já está disposta. Ou mesmo se você acordou, mas às vezes não está se sentindo tão bem. Nesse momento você tem a oportunidade de dissipar, de dissolver essa sensação. Imagina os raios solares, mesmo que o dia onde você está esteja nublado, os raios solares penetrando pela sua pele, trazendo aquele calorzinho, trazendo vida, trazendo energia. O sol é muito bom para nos trazer ânimo. Se possível, busque sempre ficar pelo menos uns 5, 10 minutinhos no sol. Isso. Nós agradecemos a vida, agradecemos por estarmos aqui hoje e por mais um momento de aprendizado. Voltamos a nossa atenção para o aqui e agora, mexemos um pouco o nosso pescoço, ombro e podemos abrir o nosso olho no momento que você sentir aí. Sejam bem-vindos todos que chegaram. Tá todo mundo bem? Manda coraçãozinho aí para eu saber. Ou escreve aqui bom dia para mim. Que aí eu sei que vocês estão bem. Tá bom? Então vamos lá? Meu nariz está bastante entupido hoje. Depois tem que fazer a limpeza lá. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Já coloquei aqui um pouquinho de água. Deixa eu tomar um golinho. Aí, recebi os coraçõezinhos. Agora eu sei que tá todo mundo bem. Então vamos lá. Vamos para o nosso estudo. A gente está estudando o livro Segredos da Mente Milionária. Esqueci de colocar o título aqui de novo, né? Mas tudo bem. Quem tá aqui já sabe. A gente está estudando o livro Segredos da Mente Milionária. E hoje nós vamos para a terceira influência, que são episódios específicos. Terceira influência do que, Lúcia? Terceira influência dos condicionamentos, né, das programações que a gente recebeu normalmente durante a nossa infância. E todas essas programações, todos esses condicionamentos, a gente percebe que condicionam o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas ações. Consequentemente, comandam os nossos resultados. Então, a gente tem os resultados que a gente tem por conta dessas programações, desses condicionamentos que a gente traz. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente está naquele desespero, naquela frustração, naquela coisa que não está muito legal, mas existe uma causa, né? O que você está vendo é só o efeito, como eu já coloquei aqui antes. Tem a árvore dá os frutos. Muitas vezes você está só olhando os frutos. Os frutos, se eles não estão adequados, se eles estão secos, ou se não é o fruto que você queria, né? Se você acha que você plantou uma outra semente e deu um outro fruto, significa o quê? Que você tem que olhar para a raiz da sua árvore. O nosso mundo externo, ele representa apenas o nosso mundo interno. Então, se os resultados que eu estou tendo, eles não estão satisfatórios, significa que tem algo no meu mundo interno que precisa ser olhado, tá certo? E esse algo no nosso mundo interno que precisa ser olhado, ele está relacionado a essas programações, a esses condicionamentos. E hoje a gente vai falar sobre o condicionamento dos episódios específicos. A gente já falou sobre o condicionamento do que a gente ouvia, né? Que é a programação verbal que a gente recebeu. A gente também já falou na semana passada sobre aquilo que a gente via, que era a programação, como é que foi o nome que ele pôs aqui?
programação, peraí, dos exemplos. Foram dos exemplos, que é aquilo que a gente via. E hoje a gente vai falar sobre a terceira influência, que são os episódios específicos. Episódios específicos, ele tem relação com aquilo que a gente sentiu, tá? Um ponto que é importante é o seguinte, eu trabalho com desenvolvimento humano já faz um tempo, então eu gosto de explicar algumas coisas. É o seguinte, todas essas programações, todos esses pensamentos que a gente tem, eles estão relacionados a emoções, eles estão relacionados a como a gente se sente. Peraí que eu vou espirrar. Não, passou. Ai, é horrível quando dá vontade de espirrar e a gente não espirra. Peraí. Vamos lá. Hoje meu nariz está bem mais entupido do que o normal. Todos esses pensamentos, todas essas programações, elas acabam nos influenciando porque elas trazem uma carga emocional junto. Seja o que a gente viu, seja o que a gente ouviu, ou seja o que a gente sentiu, tá? Então todos eles têm relação com as emoções. Por isso que eles impregnam na gente. Não é um episódio corriqueiro, sabe? É um episódio que ele trouxe algum tipo de emoção pra gente, que ele trouxe algum tipo de significado, tá? Então a terceira forma de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riqueza, pessoas ricas você teve quando criança? E aí o Harvey ele traz alguns exemplos aqui que ficam bastante elucidativos, tá? Ele conta de uma moça que ela estava lá no seminário dele e que ela falava assim, que os rendimentos dela eram muito bons. Entretanto, ela sempre gastava tudo, tá? E aí, quando ele foi conversar com ela, que ele cavou um pouco mais, etc., ele percebeu que aos 11 anos de idade, ela tinha vivido um episódio onde ela estava com os pais e a irmã num restaurante e a mãe e o pai começaram mais uma das suas brigas por dinheiro. Então, assim, quais são como que era o dinheiro dentro da sua casa? As pessoas brigavam, elas ficavam alegres, elas discutiam a respeito disso. Tudo isso faz parte do condicionamento que você tem, tá? Então, o pai e a mãe começaram uma das brigas por conta do dinheiro. E o que aconteceu? O pai começou a passar muito mal nesse episódio, né? Ele começou a passar muito mal e ele acabou desmaiando ali na hora. Ela, essa moça, nessa época que ela tinha apenas 11 anos de idade, ela fazia parte da equipe de natação da escola, então ela sabia até como fazer reanimação, etc, etc. Ela tentou de tudo, mas acabou não adiantando. E o pai acabou falecendo nos braços dela. Então, assim, imagina só qual foi o condicionamento, qual foi a programação que essa menina, criança, 11 anos, trouxe para sua vida adulta em relação ao dinheiro. De repente, a gente tá num restaurante, meu pai e minha mãe começam a brigar por dinheiro, isso sempre acontece, e além de tudo, meu pai não só briga, quanto acaba falecendo. Então, o que acontece? A mente dela passou a associar dinheiro à dor, sabe? Então, o que aconteceu na vida adulta? Todas as vezes que ela fazia dinheiro, né, e ela fazia bastante dinheiro, ela acabava eliminando, ela acabava gastando, ela tirava esse dinheiro de perto dela na tentativa de dar um fim à dor, tá? Isso tudo, lógico, gente, é de uma forma inconsciente, ela não pensa e faz tal, é uma programação que a gente tem. E aí outro dado interessante é o fato dela ter se tornado enfermeira. Talvez ainda estivesse tentando salvar o pai. E olha como isso é forte. Isso, gente, eu vou até dar uma pausa aqui e deixa eu até complementar. E não é, aí depois disso, né, agora ela estava se tornando financeiramente livre e não é mais enfermeira. Não que não gostasse do trabalho, o problema é que estava nessa profissão pelo motivo errado. E aí eu quero até chamar a atenção aqui para vocês o seguinte. Um dos meus produtos é o Descubra Seu Nicho, né? Onde as pessoas buscam um nicho
que seja lucrativo, alinhado com o seu talento e com a sua vocação. E uma das coisas que às vezes acontece lá dentro é o seguinte: é a pessoa perceber que às vezes ela escolheu um nicho, ela escolheu uma profissão, ela escolheu uma área que não foi exatamente ela que escolheu, foi escolhida por ela, ou ela escolheu influenciada pelas pessoas, como por exemplo nesse caso, né? Ela com certeza acabou se tornando enfermeira por conta do pai, por conta de uma tentativa inconsciente de continuar salvando o pai. Porque assim, cada vez que ela atuava como enfermeira salvando alguém, o sistema dela entendia como se ela estivesse salvando o pai, sabe? Isso é muito comum acontecer. Então é muito comum, eu vejo isso assim, semanalmente lá dentro do Descubra Seu Nicho, às vezes as pessoas se darem conta de que elas estão numa profissão, que elas estão num nicho, que elas estão em algo que não está exatamente alinhado com quem elas são, mas sim com uma situação, com uma história de vida. E às vezes esse desligar, por isso que eu até falo que a descoberta de um nicho, você escolher um nicho, definir um nicho para chamar de seu, ele muitas vezes envolve um processo de desapego. Por que envolve esse processo de desapego? Porque aquilo que você trabalha, você não trabalha por acaso. Por algum motivo você trabalha no que você trabalha, certo? Por exemplo, até esses dias eu respondi lá nos stories, né? Eu nunca tive a possibilidade de escolher emprego quando eu trabalhava no mundo corporativo, né? Eu venho de uma família pobre, eu cresci sem pai, minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos, então assim, eu não escolhia emprego, eu simplesmente trabalhava no que aparecia, sabe? Eu não podia me dar ao luxo de escolher um emprego. Tinha emprego, eu encaixava, meu currículo dava certo, eu tava lá trabalhando naquele lugar. Eu trabalho desde os 11 anos de idade, sabe assim? E eu trabalho desde os 11 anos, com 11 anos, na verdade, eu não precisava exatamente trabalhar, mas era porque eu já tinha essa coisa de que a gente não tinha dinheiro, que a gente precisava ir atrás das coisas, eu precisava correr atrás das coisas, né? Só que assim, mesmo eu não tendo escolhido, de alguma forma eu escolhi. Porque assim, de alguma forma eu fui me especializando naquilo, de alguma forma eu fui trabalhando naquelas áreas. Lógico que eu trabalhei em várias áreas diferentes, como eu falei, mas tudo tem relação com o quê? Com a minha história. Com 11 anos eu percebi que eu já tinha que sambar ali, eu já tinha que fazer o que precisava ser feito, porque as coisas não nasciam assim em árvore, né? Não acontecia assim do nada, entende? Então muitas vezes a gente está fazendo um trabalho que a gente não sabe exatamente pelo quê. E aí eu gosto muito de tirar a romantização do trabalho, sabe? O trabalho, ele não tem por função te preencher. E muitas vezes o que acontece é isso. Vamos supor, pode ser que ela tenha procurado esse trabalho de enfermagem justamente para trazer esse preenchimento que o pai deixou tendo falecido nos braços dela. E isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas estão no trabalho que elas estão porque elas estão em busca de um preenchimento. E a função do seu trabalho não é te preencher. A função do seu trabalho é te remunerar por algo que você entrega, por valor que você entrega à vida de outras pessoas, tá? Então isso é muito importante a gente entender, que é o que o Harvey até coloca aqui. O problema é que nessa profissão ela estava pelo motivo errado, tá? Então, aí ele traz um outro exemplo dessa parte da programação dos episódios específicos. O outro exemplo que ele traz é da própria esposa. A esposa, quando era criança, ela ouvia o cara do sorvete passando na rua. Eu não sei se na cidade aí de vocês, aqui na minha ainda passa, eu acho que tipo umas 3 horas da tarde, ele passa aqui na frente tocando o sininho até, o cara do sorvete, né? E aí todas as vezes que ela ouvia, ela corria até a mãe para pedir uma moeda. E ela sempre ouvia a mesma resposta: sinto muito, querida, eu não tenho, peça ao seu pai. Então ela dava, aí ela chegava até o pai dava uma moeda e ela ia e comprava o sorvete feliz da vida, certo? Esse é um exemplo da própria esposa do Harvey.
E aí, o que aconteceu com essa criança? Todas as vezes que ela queria um picolé, que ela ouvia o cara do sorvete passando na rua, ela ia correndo até a mãe para pedir uma moeda. A mãe sempre falava a mesma coisa. Sinto muito, querida, eu não tenho, peça para o seu pai. Ela chegava no pai e o pai dava moeda e ela comprava o picolé e ela ficava feliz. Qual foi o condicionamento que ela trouxe? Primeiro, que são os homens quem tem dinheiro. O primeiro condicionamento que ela pôs na vida dela é: quem tem dinheiro são os homens, não são as mulheres. Olha só que interessante. E segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Então, o que aconteceu no casamento dela, durante o casamento dela com o Harvey? Acontecia o seguinte, que ela sempre esperava que o Harvey era quem ia ter o dinheiro. Todas as vezes que ele dava o dinheiro para ela, né, para comprar alguma coisa, ela gastava tudo. Porque ela aprendeu nesse condicionamento da infância que ela não deveria ficar com o dinheiro. Então, e ele até traz aqui, isso quase custou o nosso casamento. E ele traz até um dado aqui, né? As estatísticas mostram que a causa mais frequente das separações e divórcios é o dinheiro. Mas não é o dinheiro papel, mas sim o seu modelo de dinheiro, a forma como você lida com o dinheiro. Isso é um ponto realmente muito importante nos relacionamentos. As pessoas brigam e se separam muitas vezes por causa disso. E é muito comum a gente ouvir as pessoas falando que elas estão brigando ou elas estão se separando por falta de dinheiro. E não é exatamente pela falta de dinheiro, mas sim pelo condicionamento, pelo seu modelo de dinheiro que você traz, tá? Então, o que aconteceu aqui no caso desse exemplo que ele trouxe? Para a esposa dele, dinheiro correspondia a prazer imediato, né? Como saborear o sorvete que ela tanto gostava. Ele, em contrapartida, ele entendia que dinheiro ele precisava acumular para proporcionar liberdade, tá? Então, a mulher gastava todo o dinheiro e aí acabava com a possibilidade de liberdade futura dele, e ele, todas as vezes que a impedia de gastar, estava tirando o seu prazer de vida. Então, olha só como é importante a gente prestar atenção nessas formas que a gente pensa e nesses condicionamentos que a gente traz. E isso que ele traz aqui em relação à esposa dele e ele até coloca, isso vale para todos os relacionamentos, para as pessoas casadas, para namorados, para familiares e inclusive para sócios. Se você tem uma sociedade com uma pessoa que tem um modelo financeiro diferente do seu, muito provavelmente você vai ter conflitos internos dentro da sua empresa, tá? Então esse é um ponto importante. E aí eu vou até fazer um parênteses aqui que eu costumo falar sobre parcerias, sobre sociedade dentro dos meus produtos. É o seguinte, quando a gente faz uma parceria, quando a gente faz uma sociedade, a gente tem que levar em consideração os valores daquela pessoa. Porque aquela pessoa, a não ser que você está contratando um freelance, etc., mas até mesmo o colaborador, um funcionário, é importante que ele se identifique com a sua marca, que ele identifique com os seus valores, que ele se identifique com o seu negócio. Porque o que acontece? Se a pessoa não se identifica, se esse funcionário que você tem, esse sócio que você tem, não se identifica, ele vai ser um simples fazedor de tarefas, ele vai ser um simples fazedor de atividades dentro da sua empresa. Ele vai assim, você contratou para fazer 10 relatórios, ele vai te entregar 10 relatórios. Você contratou para ele te fazer 15 planilhas, ele vai te entregar 15 planilhas. Um dos pontos principais, e para quem está aqui no mundo digital, né, isso é muito importante, porque eu vejo que tem muita demanda de trabalho, de serviço, etc. E tá tudo bem, que ótimo que tem isso, mas eu percebo que as pessoas pegam trabalhos, pegam serviços que elas não têm relação, que elas não sentem afinidade. E isso traz, como é que eu vou dizer? A pessoa acaba entregando um serviço que não é tão bom, depois aí ela não recebe indicação, ela não recebe referência, tá bom? Bom dia, Mali! Que bom que você tá aqui.
Então, isso é um ponto importante para vocês prestarem atenção. O nosso modelo de dinheiro vai influenciar no casamento, no relacionamento familiar, com o namorado e até mesmo com sócios, tá? Ou parceiros de negócio. Então, o primeiro passo é você se conscientizar de quais arquivos de dinheiro essa pessoa que você se relaciona tem, que provavelmente são diferentes dos seus. Por que provavelmente são diferentes dos meus, Lúcia? Porque ela foi criada por outros pais, porque ela foi criada numa outra experiência, numa outra condição, numa outra situação de vida, tá? E aí, né, ao invés de você se aborrecer, é importante que você procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para essa pessoa nessa área e identifique as suas motivações e os seus receios, para que você saiba lidar, para que você evite os conflitos e às vezes até uma separação, às vezes até um divórcio, se for o caso, você acaba evitando, né? E aí ele traz os passos para a mudança, e aqui eu quero ler até para vocês algumas partes, porque são importantes. Se caso você tem algum conflito aí, seja com seu esposo, seja com a sua esposa, seja com seu sócio, com familiares, enfim, as pessoas de modo geral. Primeiro ponto que ele fala é um exercício para você fazer com o seu parceiro ou com a sua parceira, tá? Com o seu esposo ou com a sua esposa. Sentem-se e falem sobre as histórias envolvendo dinheiro que cada um de vocês tem na memória. Depois que vocês fizeram isso, descubram também o que o dinheiro realmente significa para vocês dois. Se significa prazer, se significa liberdade, se significa segurança, se significa status. O que de verdade o dinheiro significa para vocês. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje. Não como indivíduos, tá? Ah, eu quero tal coisa. Não, como parceiros. Lembra que quando a gente está falando de relacionamento, não é eu e você, mas sim nós. Então, conversem a respeito sobre isso. Cheguem a um acordo e decidam sobre os objetivos gerais em relação ao dinheiro que vocês têm e vão ter, tá? Depois escrevam no papel uma lista das ações que os dois consideram positivas para guiar a vida de vocês em relação ao dinheiro. E aí o que ele até fala? Ele fala até para colocar esse papel, porque todas as vezes que tiver desentendimento, alguma coisa assim, vocês terem esse papel ali para lembrar, como se fosse uma âncora que vocês podem olhar e se lembrar desse acordo que vocês fizeram, tá? Eu achei esse exercício muito bacana, por isso que eu quis até explicar ele aqui um pouco melhor para vocês, porque eu acho que vai ajudar bastante, tá? Agora, se você não é casado, se você não é casada, se você não tem um parceiro, uma parceira, e você quer fazer o exercício de você mesmo, como que você faz para trabalhar essa parte da programação em relação aos episódios específicos? O primeiro ponto é sempre a conscientização. Eu só consigo mudar aquilo que eu tomo consciência que eu preciso mudar. Então, você vai pensar em episódios emocionais específicos a respeito de dinheiro que você tenha vivido quando criança. Observe coisas que você sentiu com muita forte emoção, tá? Às vezes, gente, não é a forte emoção de agora, é a forte emoção da criança. Para a criança foi intenso, foi importante, tá? Tenha um entendimento. Então, o segundo passo é o entendimento. Escreva sobre como esse episódio pode ter afetado a sua vida financeira atualmente. E o terceiro ponto que você vai olhar é a dissociação. Você compreende que esse modo de ser, que é o seu aprendizado passado, não é quem você é, não define quem você é. Você consegue perceber que você tem uma opção de ser diferente, de fazer diferente agora? Então, sempre são esses três pontos. Em todas as programações, seja a programação verbal, que é aquilo que a gente ouviu, seja do exemplo, que aquilo que a gente viu, ou seja dos episódios específicos, que é aquilo que a gente sentiu, são sempre esses três passos. Primeiro eu tomo consciência, então eu observo, eu lembro dos episódios, do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti, anoto esses episódios, observo como que esses episódios, como que essas situações
fizeram o meu condicionamento atual, fizeram eu lidar com o dinheiro da forma que eu estou lidando atualmente, e eu faço a dissociação. Eu consigo ver que aquilo foi a forma que eu aprendi, mas não é quem eu sou. Entende? Então, você pode, mesmo que você tenha assistido só hoje aqui com a gente, etc., você pode fazer esse exercício em relação a essas três programações, tá? E aí, a gente tem a declaração, que eu sempre pede, né, para que a gente faça essa declaração em voz alta. Então, eu vou ler a declaração do lado de cá e você, do lado daí, vai ler, vai repetir o que eu tô falando em voz alta, tá? Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu vou repetir. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Vou repetir mais uma vez. Eu me liberto das experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Certo, pessoal? Olha, então, aqui no meu livro, a gente chegou na página 43 e a gente vai começar, então, aqui, essa parte aqui, ó, que eu vou ler para você, que chama Afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? A gente está quase finalizando a parte 1 e depois a gente vai começar a parte 2 e a parte 2 é a parte onde ele nos ensina a reprogramar. Então, eu tô ansiosa pra gente chegar nessa parte, porque eu acho que essa parte vai ser bem bacana, tá? Então, se caso você chegou agora aqui, a gente tá fazendo o estudo do livro Segredos da Mente Milionária. Você tá convidado ou convidada a participar todos os dias de segunda a sexta, às 6h26 do nosso estudo. Caso você chegou depois ou você está assistindo a gravação, tem todas as gravações aqui disponíveis no meu perfil. Você pode maratonar até se você quiser, são sempre meia hora de estudo, então é bem tranquilo de você ouvir e participar, tá certo? E aí, pessoal, quem tá aqui, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Como prometido, eu sempre libero vocês até às 7, são 6h58, a gente tem 2 minutinhos aí, para se alguém quiser falar alguma percepção, algum aprendizado que teve aí, algo, eu tô vendo os coraçõezinhos aqui de vocês, que vocês queiram tirar dúvida e perguntar e compartilhar com a gente, tá bom? Então, a gente tá na página 43, tá? Não se esqueçam disso. Lembrando também o seguinte, eu quero pedir para vocês, enquanto vocês estão escrevendo, se tiver alguém aqui escrevendo e tal, compartilhar essa live com o maior número de pessoas que vocês possam. Eu tenho visto aqui, eu tenho recebido muito no inbox e na caixinha aqui, as pessoas agradecendo e falando o quanto que isso tá sendo bacana, tá sendo transformador, tá ajudando essas pessoas, né? E isso eu fico muito feliz. Então compartilha, e principalmente compartilha com essas pessoas em volta de você, sócio, marido, esposa, né, filho, porque quando a gente muda a mentalidade de quem tá em volta, acaba atingindo mais gente, tá? A Carla pôs aqui, cada memória negativa temos que trabalhar? Sim, Carla, o ideal só que nesse primeiro momento, às vezes é importante você focar em uma que você percebe que te traz mais forte emoção, tá? Observa assim, ó, quando a gente tá fazendo aqui o estudo, provavelmente na sua mente já vem algum episódio, já vem algo que você ouvia, já vem algo que você viu, vem algo que você presenciou. Então, observa esses pontos. E se você olhar, normalmente eles são relacionados, eles são semelhantes. Então, por exemplo, se na sua casa as pessoas sempre brigavam por conta de dinheiro, normalmente elas também falavam mal do dinheiro, elas normalmente também falavam mal das pessoas ricas. Então, uma coisa meio que puxa a outra. Entende? Então, você olha para essas memórias, sim, para esses episódios que você
percebe que eu não falaria negativo, mas eu falaria assim, que eles estão te limitando. São episódios que eles não estão trazendo uma possibilidade de crescimento, de sucesso e de prosperidade na sua vida, tá? Ah lá, sim, vem uma ideia geral. Exato, sabe? Trabalha por aí. Esse trabalho do Harvey, né, eu já li várias vezes esse livro, né, que eu estou estudando agora com vocês. Ele realmente transformou minha vida, realmente de verdade. E você vai perceber que cada vez que você estudar, ele até no final ele fala pra gente ler mais de uma vez esse livro, por isso que eu li tantas vezes. E você vai perceber que é como se fosse a cebola mesmo, é muito em camadas. Nesse primeiro momento, você tem acesso a um determinado número de memórias e de experiências. Conforme você vai trabalhando essas, você vai ver que virão outras experiências, outras memórias, tá? E é natural isso, a gente vai trabalhando no limite das nossas possibilidades. Eu, lendo aqui com vocês, eu não sei se você está chegando só agora, mas a semana passada ou retrasada, eu lendo aqui com vocês, eu percebi como é que eu vou dizer? Um padrão que era da minha mãe que eu tô repetindo. Eu percebi enquanto eu tava estudando aqui com vocês. Então isso é muito comum. E eu já li esse livro umas 18 vezes, no mínimo. Eu acho que até mais, talvez mais de 20 eu já tenha lido esse livro. Tá? Então isso é importante a gente entender que essas coisas acontecem com a gente. Tá bom, pessoal? Então, encontro vocês amanhã às 6h26. Eu vou deixar a live gravada aqui para vocês. Lembrem de compartilhar e mandar para aquelas pessoas que vocês amam, que é importante esse crescimento acontecer em conjunto. A gente se vê amanhã. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.